11 é o dia. 11. O que 11 dia do quê? Não entendi. 11 é o dia do programa 11. Mas hoje não é dia 11 hoje? Sei lá. Pode ser. As pessoas estão vendo em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Pode ser dia 11 do dia do programa 11. Pode ser dia 11. Pode, Inclusive pode ser dia 11 do 11. Também. E você podia combinar comigo antes. Mas a ideia é não combinar. A ideia é pegar... Pô, combinado não tem graça, senão você vai... Eu fiquei até pensando, que dia que é 11, né? Não, é igual a professora que recebe o presente da criança sabendo que vai ganhar. Ah, é pra mim. É claro que é pra você, né? A gente sabe. Tudo bem? Foi boa. Estamos começando o podcast 11 do Auto Aventura. Carlos Alberto Pinheiro está conosco desde o 1. Passou por todos e continua, né? Quando você permitir. E a gente não brigou ainda, né? Nunca. Isso aí... Mas ninguém convive comigo sem brigar, pô. Ah, então... Bom, então eu tô batendo recorde. Tá, parabéns pra você. Olha... E hoje a gente vai debater um pouco de automobilismo, que é muito importante. O nome Aventura faz parte do todo o contexto. Muito legal. E também mercado. A gente tem um convidado especialíssimo que entende tudo das duas questões. Então eu acho que hoje a gente está num privilégio. Muito bem servido. Não é? Estamos recebendo Ney Roberto Faustini, piloto e empresário, diretor da absoluta concessionária Chevrolet na Baixada Santista. Então a gente pode falar sobre mercado, a gente pode falar sobre vendas de carro de volume, de carro premium, de carrocerias, porque a Chevrolet tem diversas carrocerias no Brasil, desde o hatch compacto até o SUV de luxo, passando por picape, 4x4, tudo isso. Só que eu tenho também, temos diante de nós um piloto. Aí eu pergunto, é piloto e empresário nas horas vagas ou é empresário e piloto nas horas vagas? Pergunta já está feita, Ney. Obrigado pela presença. Obrigado aí pelo convite, é muito bacana estar com vocês aqui, aproveitar esse momento aí para a gente bater um papo sobre algumas coisas que a gente gosta. Automóvel é uma paixão de muitos anos, velocidade também, e junto com tudo isso eu trabalho com uma coisa que eu gosto muito, que é vendendo automóvel. A resposta é simples. Você trabalhar com o que você gosta faz você fazer as coisas melhores e ficar mais leve o trabalho. Então, a principal atividade é óbvio que é o trabalho. E a parte de automobilismo, eu tenho praticamente aí 50 anos de automobilismo, já corri em diversas categorias, já participei de provas desde carros de baixa cilindrada até carros de altíssima cilindrada, tive passagem pela Stock Car de 1986 até 1996 e automóvel, trabalhando com automóvel eu tenho mais de 40 anos, então as coisas foram se misturando, mas a atividade principal naturalmente é profissional. Quer dizer, o piloto chegou antes do empresário, né? O piloto veio antes, então, né? O piloto veio antes na parte de venda de automóvel, sim. Mas eu, como não tinha recursos para correr de automóvel sem trabalhar, não tinha patrocinador, nem patrocinador, não tinha pai rico, eu tive que começar a trabalhar cedo, né? E antes de correr de carro, eu corri de kart a gente tinha um kart dividido, começamos dividindo um kart em 4 amigos. Depois o pouco dinheiro que todo mundo tinha, o deles era mais insuficiente ainda, então ficamos só em 2. E foi assim que começou, mas tendo que trabalhar para poder correr. Uma pergunta para ele? Não, qual que idade você tinha nessa época de kart, assim? Porque hoje a molecada começa com kart 8 anos de idade até. Não, eu tava entrando na faculdade, tinha 18 anos.
E isso era em São Paulo? Onde era? Então, em São Paulo foi aonde eu comecei a correr de kart. A única coisa que eu fiz antes disso, eu morei nos Estados Unidos e lá eu fiz algumas provas com o carro do meu pai, carro de rua. Lá você tira a carta com menos idade, com 16 anos eu participei de algumas provas contra-relógio em um esquema que era num estacionamento. Então, mas já foi ali vamos dizer, a minha estreia. Com carro de passeio normal, assim, né? Eram várias pessoas com carro de passeio e você fazia. Sem preparo nenhum, não tinha adaptação do carro, carro nada. Original, né? Consegui convencer meu pai a me levar lá, peguei o carro. Eu acho que alguns iam até com o carro escondido do pai, né? Não, nesse caso não foi. Ele não me incentivava, mas também não. Ele sabia que era um negócio difícil de fazer e ele não podia me ajudar com nada, então eu tinha que me virar sozinho. Mas nessa primeira experiência aí, eu consegui que ele fosse junto comigo lá e foi uma experiência assim. A primeira experiência foi essa. E você falou, teu pai te incentivava, não? Não, ele não incentivava e não me cortava, né? Entendi. Isso ele. A minha mãe não queria saber que eu corresse. Era extremamente complicado convencê-la de alguma coisa. Então, mãe é mãe, né? Não era escondido, mas também não ficava fazendo muito alarde, né? Uhum. E depois disso, o que foi o próximo passo do senhor como piloto? Como piloto, eu fiz estreante novato em 1987. E aí, 87 ou 88. E aí, na sequência, eu fiz aí uma escola de pilotagem para poder... Porque antes você tinha que fazer 10 provas para passar a tirar a carteira de... Se era novato, durante 10 provas. Fazia 10 provas de novato para tirar a carteira para ser o piloto de competição. E aí ia ter umas 1000 milhas, então eu fiz o curso, na época era o curso do Expedito Marazzi, eu fiz o curso dele para poder abreviar a promoção para piloto de competição. E daí eu comecei a correr com divisão 3, que era uma categoria com os Volkswagen, tinha três categorias na divisão 3, até 1.600, entre 1.600 e 2.500 cilindradas e acima de 2.500 cilindradas. E aí a gente corria com Volkswagen, com preparação, carburação dupla, essa preparação padrão aí que tem até hoje os Volkswagen andando. E era um campeonato interessante, era bem competitivo, um monte de piloto importante começou ali. Ingo Hoffmann começou ali, Alfredo Guaraná Menezes começou ali, Edson Yoshikuma, Fabinho Sotomayor começou ali. Dali saíram vários pilotos que foram para Stock Car e outras categorias na época. Só que já tinha a dificuldade que qualquer piloto encontra hoje, né? Se você quiser alçar coisas maiores no automobilismo, você tem que ter uma conta bancária legal, né? Porque você vai morar na Europa é por tua conta, né? É muito difícil você ter alguém que te banque ali, né? Mas na época os valores eram menores. Talvez era difícil, mas também era menos gente querendo procurar um espaço, né? E vários pilotos amigos meus foram correr na Europa nessa época. Alguns fizeram meia temporada, 2 temporadas, outros fizeram lá 1 a 2 corridas, acabou o dinheiro e vieram embora, né? O Chico Serra chegou a fazer isso, depois ele acabou indo para guiar o Copersucar, o Ingo também fez isso, Alex Dias Ribeiro fez isso também.
E alguns pilotos chegaram a correr em Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula Ford lá também, né? E principalmente tinha a turma que veio do kart que tinha um pouco mais de facilidade para guiar os fórmulas, né? O kart é a grande escola mesmo? Com certeza. Com certeza é a melhor formação para um piloto é vir pelo kart. Principalmente para você guiar um carro de fórmula não tem aprendizado melhor, né? Porque é muito parecido a reação. E o cara tem que ser rato de oficina? O cara tem que saber tudo, ele tem que saber mexer naquele motor inteiro. Ele quando ele pilota, ele já sabe como é que está o carro montado, ele conhece tudo que está sendo feito ali? Ou isso é um privilégio da tua geração e as de hoje já não são assim? Como é que está isso? Com certeza é um plus a mais quem tem essa habilidade, quem tem esse conhecimento, né? Por exemplo, o Nelson Piquet era um piloto que vivia dentro de oficina, que aprendeu, ele sabia, teve que ser mecânico para poder correr, porque ele também não tinha recursos de ajuda familiar, nada. Ele se virou e conseguiu, era muito rápido, tinha muitos amigos, conseguiu ter um sucesso com muita... Acho que esse conhecimento é um plus a mais, né? Você dá certo, você entende dessa parte toda de mecânica. Tudo bem que eu estou falando de um carro feito para corrida, é bem diferente do carro de passeio, né? Obviamente, né? É um outro sistema completamente diferente, né? Mas a base é a mesma, né? Sei. Não tem muita diferença. Então, você só vai ter a preparação, né? Isso aí... O importante do piloto é ele poder transmitir a informação daquilo que está acontecendo para que os preparadores, os mecânicos consigam ajustar o carro. Mas hoje, com o sistema de telemetria, com diversas alternativas de parâmetros, e você consegue... Tem muito piloto hoje que não sabe nem o que é uma peça, como é que funciona, o que funciona, não tem entendimento disso. Mas ele sabe sentar lá e acelerar. Agora, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil, né? Tem piloto que é acertador de carro, como era o Lauda, né? Piquet, como era o Lauda, né? Como era o Emerson também. O Lauda tem uma passagem... na verdade, eu assisti o filme ali, que é a briga dele com o James Hunt, né? Muito legal o filme. Maravilhoso, é emocionante também, né? Mas ele tem uma parte curiosíssima, né? Ele vai pela primeira vez, ele anda numa Ferrari, e a Ferrari não estava bem naquela época, né? E aí ele encosta, alguém chega para ele e fala, e aí ele? Uma porcaria. Na verdade, ele falou outra coisa que eu quero evitar a palavra, mas já deu para entender, né? Você não pode falar, isso é uma Ferrari. Ele falou, mas é uma porcaria, como é que vocês entregam um negócio desse? Vocês estão depondo contra vocês mesmos, entregando isso aqui, né? E aí ele foi o grande acertador, né? A Ferrari ganhou alguns campeonatos depois que ele passou por lá, né? É verdade. Isso aí é muito comum hoje. Você tem um piloto que ele andou de kart muito tempo, tem muitas horas de simulador, mas é óbvio que conforme vai desenvolvendo, acaba pela própria presença na equipe, nos preparativos, ele vai aprendendo o que é. Mas aquele negócio de formação do piloto pôr a mão na massa, isso não existe mais. A gente escuta na Fórmula 1 o piloto falando, tem alguma coisa acontecendo, né?
Verifiquem aí, né? Então os caras veem pela telemetria e tal. Mas não tem mais aquilo ali que tinha antigamente. Eu me espantei no ano de 95. O Michael Schumacher ainda na Benetton, ele não me lembra a prova, mas simplesmente o carro dele praticamente apagou. Mas assim, na desaceleração, eu não sei se ele conseguiu baixar giro, ele conseguiu levar o carro até os boxes. Chegou nos boxes, o rapaz chegou com, se fosse um computadorzinho assim, isso em 95, hein? Aí ele já apontou ali, aí o volante, trocaram o volante, ele voltou pra pista e chegou acho que em terceiro, sei lá, chegou bem. Isso em 95, mas a tecnologia que tem hoje então, né? É uma coisa impressionante, você né? sabe o que está acontecendo de fora do carro, né? Você tem informação no box, tem a informação do que está acontecendo no carro. Ô Ney, me fala uma coisa, você passou esse período nos Estados Unidos, e aí você volta para o Brasil, e aí no Brasil você compete em quais categorias? Não, nos Estados Unidos eu era menino, tinha 16 anos, 17 anos. Quando eu vim para o Brasil, aí eu comecei a andar de kart e depois eu fui andar de carro. Tá. E aí comecei fazendo o estreante novato, depois eu fiz divisão 3, depois eu fiz divisão 4 com Puma, que era um Puma, a divisão 4 era esporte protótipo e tinha os Pumas que eram fabricados na época, era um carro de linha e que eram preparados, né? Depois eu fui correr na Turismo 5000, que era o anel externo de Interlagos, era com Maverick. Eu fiz 5 campeonatos. Da antiga Interlagos. Da pista antiga no anel externo. Tá. E aí eu fiz 5 campeonatos, eu fui campeão paulista 3 vezes, e uma vez eu fui vice, e o outro campeonato eu não fiz inteiro. Depois eu fui para a Stock Car. Aí eu fiz 10 temporadas da Stock Car. E depois eu tive algumas interrupções aí nesse período. Aí fiquei 13, 14 anos sem correr, voltei a correr em 2010. Com uma Maserati fizemos uma prova 1.000 quilômetros de São Paulo. Aí não podia ter voltado porque é que nem uma cachaça que era melhor ter ficado depois quieto. De 14 anos, o senhor voltou, aí ele consegue largar mais, né? A gente vai contar umas histórias daqui a pouco, até a última corrida. Mas antes disso, deixa eu só fazer uma saudação especial. Você vai olhando na tela aí que a gente tem um timaço, né? Um timaço de apoiadores. A Doin Motors está com a gente, tem já vários programas. Quero mandar um abraço pro Cris Doin, lá pro Gabriel Portela. Laerte Automóveis, o Jairo está com a gente. Jairo que trabalha ali com os seminovos, com usados, o ACR Grupo. Esse pessoal que já está, Leonardo foi andar em Nürburgring de novo, tá? Foi de novo? Foi de novo andar em Nürburgring. Ele andou em Spa também, Spa-Francorchamps, só isso. Não podia voltar para contar de novo. Cubatão Space Truck está com a gente, está presente aqui também. Eu vou saudar algumas pessoas que estão chegando também, algum pessoal que começa... Aliás, Absoluta, né? O Ney está com a gente também, já... Vamos para 6 programas em que o Ney... Casa do Óleo, ali na Ademar de Barros, 2649, no Guarujá. Adriane, o Zé Pedro, um belíssimo atendimento, um serviço de primeira. Top Car Wash, que está com a gente. Aliás, o pessoal da Casa do Óleo me deu um aviso que eu preciso levar o carro lá, tá? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Mas não vai no guincho dessa vez. Porto Caiçara, ali na Presidente Kennedy, esquina com a Nossa Senhora de Fátima, na Caiçara. Box do Santista, que está com a gente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a prova da Fórmula Truck que a gente foi acompanhar. E tá aí, né? Absoluta certeza do melhor negócio. O Ney está com a gente. Mas antes da gente falar da Absoluta e de falar de Autoban Motos, um abraço pro Marquinhos, um abraço pro Davi Mota, pessoal lá da Autoban que trabalha com a linha Premium Star Diesel. Um abraço pro Ricardo Novaes. Ô Ney, antes da gente falar do mercado, falar da Absoluta, falar de Chevrolet,
A gente vai falar um pouquinho do teu protótipo, o ABS-01. Você pode falar um pouquinho do projeto desse carro? E a gente vai colocar daqui a pouco imagens dele na pista nos 500 km de Interlagos. Como é que nasce esse projeto e como é que ele é montado esse carro? Se é que você pode dar informação para o concorrente, né? Não sei. Não tem. Aí não tem problema nenhum. Esse é um assunto conhecido. Esse carro eu comprei de um amigo nosso que tem uma transportadora grande, o Urubatã Elu da Braspress. E esse carro foi um projeto inicialmente feito por um engenheiro, que era o João Alfran, infelizmente não está mais entre nós, falecido. E ele foi engenheiro da antiga Toleman. A equipe de Fórmula 1? Fórmula 1. Onde Ayrton Senna começou. Uhum. O primeiro contato do Ayrton Senna com a Fórmula 1 foi numa Toleman. Isso. E ele fez esse carro, é um protótipo que tinha motor V8 e há uns anos atrás eu comprei esse carro e deixei esse carro parado muito tempo, porque ele tinha um câmbio Hewland, que era um câmbio de Fórmula 1 antigo, era um câmbio que não aguentava o torque do motor Chevrolet V8 que a gente tinha nele. E aí até conseguir um outro câmbio, eu demorei muito tempo para conseguir. Esse carro ficou parado vários anos. E final do ano retrasado, nós resolvemos colocar esse carro participando de corrida. Então, o meu preparador, que é o Carlos Tiguez, modificou o carro, principalmente a parte traseira toda, mudou a geometria de suspensão, mudou a forma de fixação do conjunto do powertrain, do conjunto de motor, câmbio diferencial que são acoplados, que são juntos, e modificou o carro de forma que você pudesse tirar e colocar motor e câmbio com uma certa facilidade, que era muito complicado para você mexer no carro por causa da parte de construção do chassi. Então ele modificou a parte traseira do chassi inteiro. Nós adaptamos esse câmbio a um câmbio Hewland sequencial de 6 marchas e o carro tem um motor Chevrolet V8 que tem cerca de 590 cavalos, mais ou menos. O carro é um carro bastante dócil, é um carro relativamente fácil de guiar, porque é um carro bem equilibrado. Não é um carro muito leve. Os carros mais modernos são mais leves. Esse é um projeto que tem aí, deve ter aí uns 15 anos, mais ou menos. Nós já temos as primeiras imagens. Aliás, aí são os 500 quilômetros de Interlagos, né? Não. Aí é uma prova do Campeonato Paulista. Comecei dando informação errada, tá? Credibilidade zero. Que nós vencemos. E isso aí no circuito de Interlagos. Quanto ele atinge ali na reta dos boxes ou na reta oposta, você consegue dar quanto nele ali? Então, dependendo da relação de marcha que ele estiver usando, ele chega ali, deve chegar acima de 265 por hora. Por enquanto, o máximo que ele chegou foi 263. Tá. Em Interlagos, isso? Em Interlagos, Você tem algum circuito mais veloz aí no Brasil mesmo? O Autódromo de Goiânia tem uma reta bem longa. Eu acho que hoje ele é mais rápido, um pouquinho o final de reta dele. Você consegue tirar um pouquinho mais desse carro, então? A gente usa Interlagos como referência, né? Mas a velocidade final não é tão importante. O importante é ele ser rápido de retomada, rápido de contorno de curva e a velocidade máxima que você, por exemplo, você tem uma ideia, no Endurance, o carro que ganhou a Ligier não é o carro que ganhou a última corrida, não é o carro mais rápido de reta. Uhum. Tem a JR, que é mais rápido de reta. Você fala de Endurance, é um tipo de prova
de resistência também, né? É muito prova muito longa, né? Que exige mais do carro também. Essa prova que nós fizemos, essa prova em particular que nós vencemos 2 no mesmo fim de semana, é uma prova curta, uma prova de 15 voltas. Agora, as provas do Endurance são provas de, no mínimo, 4 horas. Né? 500 quilômetros foi uma prova um pouco mais curta, demorou praticamente aí 3 horas e meia, eu acho que. Ela terminou um pouco antes, porque escureceu. Verdade. E eu vou falar uma coisa, agora a gente vai entrar nesse assunto, até porque nós vamos ter mais imagens bem legais, algumas que nós conseguimos, outras que o Ney enviou, e vamos fazer um compilado aqui. O pessoal daqui da Studio Stream fez um compilado, vai ficar bem legal. Eu chego em Interlagos para fazer a cobertura dos 500 quilômetros, e você pensa assim, pô, ele nem trabalha a semana inteira na absoluta, né? O cara é empresário e tal. Chega no fim de semana que ele poderia descansar, ele vai pra pista e tá empolgadíssimo, né? Tá muito afim, né? Tá muito afim de... E ele divide o volante... Com quem? Essa prova com meu filho. Que legal. Já divide algumas provas do Endurance comigo aí já faz alguns anos. Melhor ainda, família toda unida. Não é? E aí só que, especialmente no dia... na sexta-feira, eu fui na sexta-feira e fui no domingo e não consegui no sábado. Na sexta-feira, você fez o melhor tempo, né? Na sua categoria, não foi? Na quinta-feira. Na quinta. E aí, mas tava meio... A temperatura tava até meio alta. Na sexta, no domingo, tava um frio. Em São Paulo, tava um frio na Baixada, tava frio em São Paulo. E assim, frio em São Paulo, Interlagos é polar, né? Interlagos e o estádio do Morumbi, né? São 2 lugares que, se tiver calor em São Paulo, lá tá frio. Se tiver frio em São Paulo, lá tá congelante. É verdade. Interlagos estava congelante, né? Aquele descampado todo. Com chuva fina ainda, ficou melhor ainda. E nós vamos colocar imagens agora dos 500 quilômetros. Você vinha maravilhosamente bem, né? Largou em terceiro. A expectativa que nós tínhamos para essa prova era realmente muito boa a expectativa. Eu estava usando o motor 0 km, essa é a largada, eu estou em terceiro ali. E aqui no canto da tela você vê a imagem on-board, né? Você vai ver que os ponteiros queimaram a largada, olha lá, eles estão abrindo, ainda tem luz vermelha acesa aqui. E a direção, nada? Não fizeram nada. Maneiro. Alô, direção? Por favor, né? Cara, queimar a largada é o mínimo, né? Aí você começa normal, né? Você tá em terceiro, tá buscando o melhor momento ali para ultrapassar, né? Na realidade, estava muito frio esse dia e o motor caiu a temperatura dele na volta de apresentação, a temperatura baixou muito. Que talvez possa ter sido o motivo de um dos problemas que nós tivemos aí. Aí a primeira volta e continua indo em terceiro lugar. Quer dizer, a gente fala tanto, né? Pô, o macacão é quente, dentro do carro é quente, é um calor violento, não sei o quê. Mas isso, na verdade, te favorece. O calor ajuda a você encontrar a temperatura ideal do motor. Ali eu já tinha ultrapassou, né? O segundo... Esse aí é o carro que venceu, o vermelho é o carro que venceu e que tinha sido pole position. Você já tinha ultrapassado. Nós ultrapassamos. Aí você descida do lago. Aí a reta oposta, descida do lado, chegando para o Laranjinha, aí começa, olha lá, que maravilha. O que passa na cabeça nessa hora? Assim, você... Pô, tem que xingar todo mundo. Não aqui, não. Então, eu escutei o barulho, vi a fumaça, eu falei, já teve situação em que a fumaça era uma coisa simples, mas ali fez barulho. Como é que é esse barulho? É um barulho forte? Como é que é? Não, era um barulho de coisa quebrando ali. Tá. Né? Mas você está com fone de ouvido, com capacete, com barulho de vento, barulho do motor, você não identifica exatamente o que é naquele momento. E quando eu escutei o barulho, a primeira coisa que eu fiz foi desligar o carro. Uhum. E aí eu queria voltar para o box, que eu tinha expectativa que fosse uma coisa simples, que eu
Mas quando eu vi o pessoal olhando embaixo para ver se tinha óleo, a fumaceira que fez, eu não entendi direito o que era. Eu queria era voltar para o box e tentar recompor o carro. E voltar para a corrida. Voltar para a corrida. Mas chegou no box, eu fui rebocado, chegou lá, nem ligaram o motor. Eu tava ali em cima, aliás, é um barato, eu já cobri Fórmula 1, eu fui 3 anos na Fórmula 1 trabalhando. E você não consegue fazer nada além do que a tua credencial te permite, né? E mesmo assim já é uma restrição enorme. Olha que bonito o carro. Ah, beleza, olha só. E quando você vai em outras categorias, você tem uma liberdade para trabalhar, né? O pessoal tava trabalhando no carro, a gente tava do lado. Nós somos na Fórmula Truck. Isso, a gente tava dentro do caminhão, pô. Praticamente dentro do caminhão. Então, assim, o pessoal tá trabalhando no carro, você tá do lado. Então, ok, já tem essa liberdade. E na hora da largada, a gente encontrou uma sala. Na verdade, não tinha uma sala de imprensa mesmo pra gente trabalhar. Mas aí a gente encontrou uma sala que dava uma visão legal do autódromo. A Cris desceu na hora da largada. Não pode. Foi lá, fez um monte de foto do carro. Até o segurança de mandar tirar já tinha feito as fotos. Escola Expresso Popular, entendeu? Vai até onde dizem que você não pode ir. Fazia isso em pronto-socorro, fiz muito isso. E fui ensinando, né? Não pergunta, né? Não, vai indo. E a Cris é bem assim, ela vai indo. Tá? Até que alguém fale que não pode ir. Bem criança. E a hora que você ultrapassou, fala, agora vai, né? Vou ficar aqui até o final da prova, vamos ver ele ganhar. É trilha. A hora que você vê aquilo, você fica, sabe? Realmente vou te dizer que foi uma das maiores frustrações que eu já tive em corrida. Porque você tinha chance, né, Ney? E outra, como o equipamento o motor era novo, eu andei o mínimo possível, eu amaciei o carro, eu não treinei o que eu gostaria de ter treinado, justamente para não usar o carro, para usar o mínimo possível para preservar o carro para a corrida. Você é um piloto. Então, você é um piloto. Você pode ser empresário, mas você é um piloto. Como é que o piloto lida com isso? Então, né? Até o momento a gente não sabe se essa quebra se deu em função da temperatura baixa, né? Se deu porque alguma falha de alguma peça. Uhum. Efetivamente, nós todas eu com certeza não passei de giro, não usei o motor, não houve qualquer exagero aí. E meu filho, que foi quem classificou em terceiro lugar, ele fez a classificação, fez o tempo de terceiro lugar. Ele não forçou em nada. Nós temos todas as câmeras on-board de todas as voltas. E a telemetria, né? Vocês têm tudo também. Né? Então, foi tudo totalmente dentro do padrão, não houve qualquer exagero. A especificação desses pistões que a gente usou, das peças, são peças de excelente qualidade. Agora, pode ser que tenha havido alguma falha na falta de informação com relação à especificação da peça. De repente, a peça tinha alguma limitação de potência ou de torque e que pode ter tido uma aplicação errada. Isso aí nós estamos investigando, ainda não chegamos à conclusão. E eu dei um tempo, falei, deixa voltar para os boxes, baixar a adrenalina, esfriar a cabeça, depois eu falo com ele. Tem um momento, né? Nós vamos ter o próximo programa, nós vamos ter um zagueiro aqui que sabia tudo também. E a gente vai falar sobre isso também, essa parte de... Tem um momento que o cara tá com a adrenalina lá em cima, e aí não é o momento de falar com ele, porque ele pode sair umas coisas que... Depois com a cabeça fria, aí a conversa é outra. Depois ele cita a sua mãe, você fica bravo. Exatamente. Então aí eu deixei quieto, falei, deixa eu baixar a adrenalina. Cheguei lá nos boxes, tava a equipe da transmissão oficial, né? Pra entrevistar, aproveitei a carona ali, entrevistei também. E ele falando nesse tom que tá falando agora, o carro teve esse problema, a gente tá tentando investigar. Você não fica bravo nunca? Você não manda ninguém se catar, assim? Você não... Você não ouviu.
Você não viu ainda. Chega o último dia útil do mês, você olha os vendas absolutas, você fala assim, vamos melhorar no mês que vem. Se não vende tudo que você imagina. Você não viu ainda. Imagino que dentro do carro, os caras têm que ter um equilíbrio. Outro dia, foi Fórmula 2, estava vendo a Fórmula 2 e um dos pilotos, eu não vou lembrar agora, mas ele podia chegar perto do título, tudo, e por um erro dele, ele saiu da prova. E ele bateu no volante, xingou, e o comentarista... estamos entrevistando ali, ó. Nesse momento ele estava altamente super calmo. Falando com a maior calma do mundo. Não sei como é que ele falou com a equipe depois, mas... Ou antes. E aí o comentarista lá falando, não, mas ele tem que ter equilíbrio. Pô, você tá pra ganhar o campeonato, você tem chance de ganhar o campeonato, você por um erro seu sai da prova. Você vai sair equilíbrio? Não, tudo bem, isso acontece. Não, você vai jogar o volante longe e vai falar um monte de coisa, mano. Ninguém tem saída de barata, Carlão. Vamos fazer o próximo motor e partir pra próxima. Fazer o quê, cara? Mas na hora ali... Já foi. Não tem muito o que fazer, a frustração foi muito grande, mas assim, não tinha o que fazer. Eu ficar aborrecido ou não ia mudar em nada. Então, não adianta. Mas você, no momento em que você vê as coisas ali, não tinha... Se alguém errou ali, talvez também não tinha o que fazer. A temperatura estava baixa, não ia parar para esquentar o motor e esperar. Porque poderia, de repente, fechar um pouco o radiador para trabalhar com temperatura, ou colocar termostato, mas a expectativa era de que você andando um pouco no vácuo, tudo mais, a temperatura ia subir. E... Enfim. Não tinha muito o que fazer. E o investimento, uma corrida qual é? Você paga a inscrição, né? Que não é barata, né? Você monta o carro, traz a equipe, monta a estrutura do box. Macacão é por tua conta, capacete é por tua conta? Não, nós temos aí alguns patrocinadores, apoiadores, né? A gente faz isso aí com algumas parcerias. E uma das outras coisas que a gente faz é vender espaço, vender o que a gente chama de vender o assento, né? Numa corrida okay. que podem ir 3 pilotos, de repente 1 ou 2 pilotos ajudam a pagar a conta, né? Como o carro está em desenvolvimento, nós já tivemos aí alguns contratempos, se não é a primeira vez que quebra motor nesse carro, a gente quer ter um pouco mais de segurança para não ter frustração com outras pessoas, né? Mas a gente tem aí apoio da Power Clean, da Motul, da Yokohama, são alguns dos patrocinadores que a gente tem apoiando a Absoluta e que fazem parte de ajudar a fechar a conta. E daí você tem espaço ainda no carro, ainda para botar mais um pessoal aí, hein? Tem lugar. Então é só, olha, você que está acompanhando este podcast, o Ney Faustini é um piloto com extrema experiência, vale a pena investir no carro do Ney no ABS 01, como também vale a pena investir no podcast Autoaventura. Claro. A gente vende publicidade, tá certo? A gente faz a propaganda. Bonito, né, cara? É muito bonito, cara. Não, é barato. E chama muita atenção, né? Às vezes você deixa exposto ali na loja, né? Exatamente. Não tem quem não fique né, examinando. Eu acho barato, sinceramente. Acho muito legal. Protótipos, assim, acho... E tem halo, né? Você pode perceber aqui, ó. Isso hoje é obrigatório. É obrigatório. Os carros abertos no Campeonato Paulista, no Endurance, em todas essas provas. E de fato salva a vida, né? É muito importante. De fato salva a vida. A gente já viu vários acidentes aí e eles acontecem porque você tá ali. Quantas você fala assim, se não fosse o halo, você tinha um piloto a menos ali. Impressionante. Odeio preparação física. Eu vou até dar uma fonte aqui. Eu vi numa matéria lá do AutoGP do Carlos Lopes. Ele mostrou a tua preparação física. Qual é a preparação física que você precisa? Ombro, bíceps, tríceps? Como é que... Então, eu faço três atividades físicas normalmente, além de também fazer treino de kart. Eu
treino em kart com uma certa frequência com kart shifter. Mas eu faço musculação, eu faço pilates e eu faço um pouco de bicicleta também. Aeróbico. Então eu vou intercalando esse tipo de treinamento, e o pilates é muito bom para você ter um pouco de flexibilidade, ter um pouco mais de equilíbrio. A musculação, para quem tem a minha idade, é fundamental fazer, porque você perde muita massa muscular, e para você manter um pouco de preparo e força é importante. E o aeróbico complementa e é fundamental que você faça também. Porque exige muito, né, da respiração ali no carro, né? Isso aí normalmente eu faço em torno de 5 dias de atividade por semana, frequentemente. E mais o kart, né? E mais o kart. Que deixa os reflexos ainda tudo apurado. E às vezes ele posta nas redes sociais, 6 da manhã, achando o quê? Tem que encaixar o tempo, você tem que administrar seu tempo. Hoje eu fui para a academia às 6h15, 6h20, eu estava chegando na academia, para poder também estar à disposição do trabalho no horário normal, né? Porque na hora que as coisas acontecem. Eu por exemplo, eu não tenho nenhum horário fixo para nada. Mas há um momento do dia, um período do dia, em que as coisas acontecem com mais intensidade, né? Então vai de 9 da manhã até umas 7 da noite, é quando as coisas fervilham. Claro que muita coisa fora desse horário também acontece, mas naquele período é quando as coisas estão fervilhando. A partir do momento que a Absoluta abre as portas, começa seu telefone, né? E fora a gente que quer um carro, né? O que você indica? Eu preciso disso, daquilo, né? E a Absoluta hoje, nós já tivemos 9 lojas, agora temos 6. Nós demos uma pequena encolhida aí na época que iniciou a pandemia, nós demos uma encolhida estratégica e, mesmo assim, nós temos quase 300 funcionários, temos uma responsabilidade muito grande, inclusive eu ainda participo de alguma atividade de associação de marca, de Sincodiv e de outras atividades aí que acabam tomando um pouco de tempo também. E quem compra a peça da Absoluta? Eu compro a peça da Absoluta. Opa! Não é? Baobá compra a peça da Absoluta. Quem é teu contato lá? O Marcão. Aí quando você precisa de uma peça... WhatsApp do Marcão, entrega rapidinho. E como é que tá esse mercado agora, Ney? O mercado varia demais, né? Uma hora tá bom, uma hora não tá, uma hora é esse fator, é o outro fator, é o dólar, é não sei o que, é o insumo, é o semicondutores. Hoje como é que tá esse mercado, Ney? Hoje, além de tudo isso, tem a expectativa aí do que vai acontecer. Do que vai acontecer e das eleições, né? Então, isso aí tem algumas pessoas ainda em compasso de espera. Às vezes não é de saber o que vai acontecer, é talvez de estar com a cabeça nesse assunto também. Uhum. Mas, assim, condições de facilidade para comprar, hoje você tem opções de comprar, você tem alguma disponibilidade, não está aquela falta de carro que tinha alguns meses atrás. As condições de financiamento estão bastante favoráveis, apesar que a taxa de juros subiu um pouco, mas já deu uma estabilizada, parou de subir. E a parte de aprovação de financiamento para quem tem crédito bom está tranquila, aprova com muita facilidade. E o seminovo que valorizou bastante nesse período que passou, o cliente que tem ainda um seminovo pode dar em pagamento, e isso aí também, o seminovo dele está valorizado em relação ao preço com certeza em relação ao preço que ele comprou 1 ano e meio, 2 anos atrás. Está mais alto do que ele pagou. Que ele pagou. Com certeza.
Mas para venda também tá acompanhando, né? O teu seminovo valorizou, mas também quando você vai comprar um outro, ele também tá com... O outro que o cliente tem, que vai trazer, também valorizou. Então, o zero aumentou, o seminovo aumentou, tanto o nosso como o do cliente, o carro que o cliente E a linha tem. GM tá linda, né? E como eu falei, tem todas as carrocerias estão representadas, né? Você tem do Onix, o Onix Plus, que aí é o sedã pequeno. Tracker. Você tem a Tracker, você tem a Spin com 7 lugares. Você tem ainda tem o Cruze, né? Você tem a Spin com 7, a Spin com 5 lugares. O Cruze está fantástico. O Cruze é um carro espetacular. O Cruze é um carro... E econômico, viu? É um carro... E econômico. É um carro bem interessante. Eu vou contar só uma historinha do Cruze, desculpa. O de 2016, aquele que foi lançado em 2016, eu peguei lá na GM o sedã. São Caetano. Desci. No dia seguinte, fui a São Paulo, na Barra Funda. Voltei. Quando cheguei... Tô no Guarujá. Quando eu chego no ferryboat, neblina. Balsa fechada. Falei pra Cris, dane-se, vou pela estrada. Tô a 400 metros, vou andar 40 quilômetros, não importa. Dei a volta na estrada inteira, saí do ferryboat, peguei toda a cônego e tal. Fui entregar o carro. Quem disse que eu precisei abastecer? Falando tudo isso. Já era o turbo? Já era o turbo. Já era o turbo. Que carro fantástico. Que carro fantástico. E aí você vai pro 4x4, você tem a S10 estourando em vendas. Você quer o SUV de luxo, você tem a Equinox. Você tem a Trailblazer. Você tem a Trailblazer. Você tem praticamente aí, você cobre todos os segmentos. Você tem um representante da Chevrolet. Tá vindo aí a Montana nova, né? Prevista para fevereiro, deve abrir pré-venda logo mais. Ainda em 22. A pré-venda, sim. A entrega do carro, o faturamento, está previsto para bem início de 2023. Ela vai dar uma encorpada, né? Vai dar uma encorpada. Vai acontecer uma coisa que a gente do jornalismo já vinha comentando. O que acontece? Hoje, no segmento de picapes compactas, o domínio é da estrada, ponto. Né? Isso aí é indiscutível. Aí, a picape grande, a Chevrolet já tem a S10. Veio a Renault em 2015 e trouxe a Oroch. Então, lançou um novo segmento de picape. Veio a Fiat em 2016 e arrebentou com a Toro, que aí trouxe tudo que era configuração de carro, né? De manual, automático, flex, diesel, 4x2, 4x4, cabine simples, cabine dupla, tudo que você pudesse imaginar. O que a Chevrolet faz com a Montana? Vai concorrer com a estrada? Vamos aumentar. E aí fez esse aumento, você disse que está um pouco menor que a Toro, é isso? Mas é muito pouco. Tá, muito pouco mas menor. O tamanho a concorrência é com a Toro, né? Em algumas medidas ela tem mais, alguns espaços ela tem mais do que a concorrência. Então vai ser direto mesmo. Eu acho que vai ser concorrente direto. E a Renault é uma crítica que eu faço construtiva. A Renault, ela podia dominar, ou sei lá, tentar dominar esse mercado, mas eu acho que ela perdeu a mão logo no lançamento. Ela lançou o segmento e não explorou como podia, na minha opinião. Sabe? Na minha opinião, eles podiam ter explorado um pouco mais o segmento. Com a Oroch, você tá falando? Eles tiveram ali, com a Oroch, eles tiveram uns 6 meses em que só existia a Oroch. Entre a Oroch e a Toro, você tem um hiato aí de 6 meses. Você põe aí outubro de 2015 até abril de 2016. Quando foi novembro de 2015, a Fórmula 1 veio para o Brasil. E por menos brasileiro que você tenha na pista, o fato da Fórmula 1 estar no Brasil atrai o público, né? Você chama a atenção do público. E eu perguntei na Renault, vocês vão trabalhar a Oroch agora? E eles tinham acabado de lançar o Sandero RS. Falaram assim, a gente vai trabalhar o Sandero RS porque tem mais a ver com pista. Eu falei, gente, vocês vão perder a mão. Vocês vão com um carro de nicho, não é um carro de volume, concorda? Sandero, ok. Talvez não acreditasse que a Oroch se virasse que nem a Toro. Hoje é um Toro carro de passeio também, não é um carro de carga, né? Exato. Talvez eles não acreditassem. Dá pra levar carga, mas sim, a gente tem como carro de aquela carga que a gente usa de vez em quando, né? Um carro para carga 100% do tempo. Isso. Né? E aí, quando veio a Toro, como eu falei, com todas as configurações que tinha,
Você tem câmbio manual, câmbio automático, cabine simples, cabine dupla. Agora 4x2, vai ter um paro bom agora. Agora vai vir uma briga. Agora a briga vai ser boa. Ou seja, é um segmento que vale a pena investir. A gente tem uma expectativa muito boa nesse carro. Temos certeza que a Montana nova vai ser um sucesso de vendas. Maravilha. Já posso andar? Quando estiver lá, já posso combinar contigo? Com certeza. Você vai ser um dos fazer o primeiros. teste, pô. O Ney consegue. A gente faz os testes. O Onix tinha acabado de sair, eu liguei pra ele e falou, venha. A gente vai fuçar os carros pra caramba. Não é? Não, assim que tiver, a gente vai combinar, eu apareço lá, tomo aquele café contigo lá na entrada da loja. Está à disposição. Assim que chegar a primeira, você já vai fazer o test drive lá e desenvolver aí a sua análise do carro. Isso mesmo. Muito obrigado, agradeço. Ney, temos que... Papo gostoso, esse né, momento cara? chega, né? Sempre chega. Esse momento chega, né? Mas ele volta. Tá combinado? Combinado, fechado. Você volta, então? Com certeza. Ney, eu agradeço demais sua presença, sabe? Não sei nem como te agradecer. Já tô tentando te trazer há bastante tempo. Prazer estar com vocês aqui. E eu acho legal, desculpa te cortar, mas eu acho legal que é um papo, como eu disse no começo, é um papo que você leva pra pista e um papo que você leva pro mercado, a mesma pessoa. E eu falei com muita gente antes da gravação, eu falei, eu tô levando o Ney, putz, um convidado bom, sabe? Muita gente do mercado. O Cláudio da Autêntica Vistorias, falou também, pô, Ney é um papo maravilhoso, sabe? Cláudio, infelizmente, eu poderia estar, não pôde estar, mas estaria aí contigo do teu lado. Mas o Cláudio vem logo também, vem participar com a gente. Quem sabe a gente não põe os dois numa mesa, né? Vai ser um prazer. É um papo, até porque vocês têm, o Cláudio, ele atende teus carros, né? Sim. Carros da Absoluta. Já há muitos anos já. Fazem a vistoria lá na Autêntica, né? Muitos anos. Tem uma parceria fechada com ele há muitos anos. Legal. Obrigado, Ney. Sempre às horas. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Carlão. Vamos pro 12? Vamos pro 12. Já, né? E rapaz, 12 tá bom também. mas eu acho que, eu não sei se ele era camisa 6. Eu quero ver se ele trouxe a botina. A gente vai falar bastante disso. Segura aí que vamos pro 12 agora. Esse é o podcast do Auto Aventura. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha. Vamos dar uma força aí pra gente viralizar esse podcast. Obrigado pela sua participação e até aqui nos ajudou o Senhor.